Olá, paz do Senhor a todos. Continuando nossa segunda aula sobre o nosso curso de final, no final de todas as coisas, nós vamos falar hoje sobre o arrebatamento. Mas não tem como falar de arrebatamento se nós não falarmos primeiro dos sinais que virão antes que o arrebatamento aconteça. Para que o arrebatamento seja uma realidade, nós precisamos ver em que momento e como a Bíblia vai falar a respeito desse arrebatamento. Sabemos que a Bíblia é um livro profético. Entre milhões de profecias registradas em suas páginas, centenas dedicam-se exclusivamente ao regresso do Filho do Homem para arrebatar a sua igreja. Em todo o Novo Testamento, existem centenas de profecias alusivas ao regresso do Senhor. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e, com o tempo, você pode ir parando o vídeo e analisando as referências, pelo menos algumas delas. Em Mateus, nós temos 21 referências a respeito da vinda de Cristo. São o advento que virá, na verdade, né? Então, em Mateus nós temos 21 referências. Mateus 3 e 12, Mateus 13 e 42, Mateus 16 e 3, Mateus 22, 2 ao 3, Mateus 24, 3 ao 14, Mateus 25, 1 ao 13, Mateus 25, do 19 e também Mateus 26, e assim segue várias referências em Mateus. Em Marcos, no livro de Marcos, são 10 predições. No livro de Lucas, são 18 referências. E em João, são 9 as citações. Em Atos dos Apóstolos, são 7. Em Romanos, são 9. Em 1 Coríntios, são 15. Em 2 Coríntios, são 3. Em Efésios são 2, em Filipenses são 5, em Colossenses 1, em 1 Tessalonicenses são 10 referências, em 2 Tessalonicenses são 4 citações, em 1 Timóteo são 2, em 2 Timóteo são 5, em Tito 1 vez, em Hebreus são 7 vezes, em Tiago são 4, em 1 Pedro 6, em 2 Pedro 5, em 1 João 3, em Judas 3. O livro do Apocalipse pode ser, em todo o seu conteúdo, um livro escatológico. Vale lembrar que essas citações são apenas alguma entre tantas outras que existem na Bíblia quanto ao regresso glorioso do Senhor Jesus. Então nós vamos ver aqui várias citações da Bíblia falando a respeito do arrebatamento. Ele virá. E nós precisamos acreditar nesse arrebatamento, visto que muitas pessoas já deixaram de acreditar na vida de Jesus. E isso é um sinal. Para você que não sabe, isso é um sinal. Muitos deixarão de acreditar na vida de Jesus, e isso faz parte de um sinal. Em 1 Timóteo 2,18, vai se falar do abandono da fé e da sã doutrina da palavra de Deus. A gente vai ver a apostasia. Vamos ter uma igreja apostata. E você vai entender um pouco mais para frente o significado disso. Mas o sinal de que as pessoas não querem mais, não acreditam mais na vinda de Jesus, também faz parte de um sinal. É algo que nós temos que nos preocupar. Então, olha só. Nós vamos ver sinais naturais, Mateus 24 e 7, sinais políticos, em Lucas 21 e 4, sinais morais, em 2 Timóteo 3, 1, 4 e 6, sinais religiosos, Mateus 24, 10, 11 e 24, sinais científicos, nós vamos ver em Daniel 12, 4 e também sinais espirituais, Mateus 24 e 14. E vamos ver também
indiferentismo espiritual. 2 Timóteo 3:1. As guerras, nós já vamos falar sobre guerras também, são alguns sinais. Mas deixa eu pegar a Bíblia aqui, eu quero ler alguns desses sinais aqui com você. Em Mateus 24:7, tenho certeza que você já está aí com a sua Bíblia. Mateus 24:7. Mateus 24:7. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Isso são os sinais naturais. Então, é um sinal que a vinda de Cristo está se aproximando. Sinal natural. Você viu aqui, o sinal natural. Mateus 24:7. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Você já viu acontecer isso, né? Vamos para os sinais políticos. Eu estou falando de sinal natural. Agora a gente vai ler os sinais políticos. Vamos para Lucas 21 e 24. Lucas 21 e 24. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se completem. Sinal político, tá? Jerusalém será comandada pelos gentios e não pelos judeus. Sinais morais. Vamos para 2 Timóteo 3:1. Segundo Timóteo 3:1. Vamos do 1, 4 e o 6. Vamos lá. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Vamos ver? Segundo, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Versículo 3. Sem afeição moral, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. São sinais morais. Você viu aqui, mexendo na moralidade das pessoas. Vamos para os sinais religiosos. Voltamos para Mateus 24. Mateus 24, versículo 10. Neste tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você viu aí? Vamos para Mateus 11 e 24. Mateus 11, versículo 24. Porém eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma do que para ti.
Vamos para os sinais científicos. Daniel 12:4. Daniel 12 e versículo 4. Como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou, em Betel o achou e falou com ele ali. E sim com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome. Vamos para os sinais espirituais. Vamos voltar para Mateus. Eu li agora há pouco em Oséias, desculpe, vamos voltar para Mateus, vamos voltar para Daniel. Daniel 12 e versículo 4. 12 versículo 4. Os sinais científicos. Mas tu, Daniel, fecha essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Tá? Isso aí. Agora vamos para os sinais espirituais, Mateus 24 e 24. 24 e 14. Mateus 24 e 14. Mateus 24 e 14. Vamos lá. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Tiago 5 e 7. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Vamos para o indiferentismo espiritual. 2 Timóteo 3, de 1 a 6, nós acabamos de ler ainda agora. Vamos para Judas, versículo 18. Vamos ler um outro. Judas, versículo 18. Tá? O livro de Judas é o penúltimo livro da Bíblia. Nós temos o livro de Judas aqui apenas um capítulo. Versículo 18, livro de Judas. Os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Ok. Então, você vê aqui em vários momentos, nós lemos a respeito dos sinais que haverá, que Cristo irá voltar, que está próximo à sua vinda. Nos sinais naturais você viu, nos sinais políticos você também viu, nos sinais morais você viu, sinais religiosos, sinais científicos, espirituais e também o indiferentismo espiritual. Agora, você já ouviu falar de guerra? Já ouviu falar de pestes? Você já ouviu falar de nação contra nação, reino contra reino? Isso faz parte dos sinais, na verdade? Faz parte dos sinais. As guerras, a fome, as pestes, os terremotos. Nós vamos falar dos sinais no céu. Você já ouviu falar de muitas coisas que acontecem, que estão acontecendo, que isso prova que Jesus está às portas. Mas a vinda de Cristo acontecerá em duas fases. A segunda vinda de Cristo acontecerá em duas fases. A primeira, Jesus veio quando ele veio à Terra, quando ele viveu 33 anos, quando ele morreu,
ressuscitou e levou consigo os que estavam no seio de Abraão. A segunda vinda de Cristo será para arrebatar a igreja. A primeira ele veio para tirar os santos da terra, os que estavam no seio de Abraão, e levar para o paraíso. E ele também veio para mostrar para nós que teríamos a mesma chance se entrássemos pelo caminho que é ele e aceitássemos a verdade que também é ele. Porque a única forma de chegar ao Pai é através dele, assim que ele diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, veja só. A primeira parte ele veio, cumpriu e fez tudo. A segunda parte, ou seja, a segunda vinda de Cristo, será em duas fases. A primeira fase, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo na primeira fase. A primeira fase, somente a igreja, ou melhor, os que estão preparados, os que estão aguardando a vinda de Cristo, verão Cristo nos ares. Essas pessoas sim verão Cristo nos ares. As outras pessoas não irão saber. O que vai acontecer é que eles procurarão onde está a igreja, ou seja, irão procurar, o pai vai procurar o filho vai procurar o pai, o marido procurar a esposa procurar o marido. E nós vamos ver acontecer várias coisas misteriosas, onde os aviões sem os seus pilotos cairão, os carros estarão chocando uns aos outros, porque os seus motoristas subirão, as crianças sumirão da terra, e isso haverá um caos muito grande, porque eles não sabem o que aconteceu, mas aqueles que aguardavam Cristo subiram, tiveram seus corpos transformados e eles subiram, não estão mais aqui. Então a primeira parte, nós vamos ter que ver o sinal primeiro. Nós estamos vendo os sinais acontecendo. Então agora virá a parte mais complicada, é a parte em que a igreja será arrebatada, ou seja, será raptada. Por isso a expressão ele virá como ladrão, porque ninguém sabe o momento em que o ladrão está para vir. Ninguém sabe quando um ladrão vem. Todo mundo pensa que um ladrão ele se programa, todo mundo sabe disso, que o ladrão se programa quando ninguém está esperando ele. Essa é a tática do ladrão, é a parte lógica da sua habilidade, é essa, de saber o momento em que ninguém está esperando e ele entra. Então, a mesma coisa acontecerá com a vinda de Jesus, não se fazendo a referência ao ladrão, mas fazendo a referência à tática que o ladrão usa. Será assim também a vinda de Cristo. Tá? Serão duas fases. A primeira fase só a igreja vai saber. A segunda fase é que todo olho verá. Então na primeira ninguém vai ficar sabendo. Essa primeira fase acontecerá para tirar a igreja do que vai vir. E eu vou explicar isso para vocês com mais calma para a gente poder entender. Vamos lá. Ok, então veja só. Essa é a pergunta que todos fazem. Quando acontecerá a vinda de Cristo? Quando vai ser o regresso do Filho de Deus? Essa é uma pergunta que milhões de pessoas na Terra fazem, principalmente aqueles que estão esperando a vinda de Cristo. Ninguém na Terra está autorizado a respondê-lo. Ninguém consegue responder essa pergunta. Nem os lábios, nem os mais intelectuais, nem os adivinhos, nem a ciência, nem os teólogos, nem mesmo os anjos. Somente uma voz pode dar essa resposta de quando será o regresso de Jesus. A palavra de Deus é a única fonte que responde a isso. Vamos ver então o que a palavra de Deus fala sobre o regresso do nosso Senhor Jesus. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 2. 1 Tessalonicenses 5, 1 a 2. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 1 e 2. Meus irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que vos escreva.
O que Paulo está dizendo? Não precisa escrever sobre isso. Segundo versículo. Pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de nenhum modo escapará. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, a igreja não pode ser surpreendida. A igreja não pode ser surpreendida porque a igreja está esperando a vinda de Cristo. Quem tem que ser surpreendido não é a igreja está esperando a vinda de Cristo. Ela não tem medo desse dia, ela anseia por esse dia. Então você vê aí que a Bíblia vai responder que a vinda do Senhor será como o ladrão, os moldes que o ladrão usa, onde ninguém vai ficar sabendo o dia e nem a hora. Será também na ocasião dos sinais. Mateus 24, 33 e 34 diz assim: igualmente, quando vires todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas lhe aconteçam. Em verdade vos digo que não vos passarão essa geração sem que todas as coisas vos aconteçam. São os sinais que nós lemos lá naquele momento. Tá? Os sinais em Mateus 24, 33, nós vemos os sinais de Mateus 24. Nós vamos ver os sinais de Mateus aqui. Nós lemos o Mateus 10. Nesse último tempo, muitos escandalizarão, trairão uns mutuamente e se odiarão uns aos outros. Está falando de crentes, tá? Também, tá? Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então verá o fim. Portanto, quando virdes que a abominação de desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar de suas vestes. Mas ai das que estiverem grávidas e das que as mamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, olhai, o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então são os sinais que a gente vai ver. Então, à medida que se desenrolam os acontecimentos proféticos, os fiéis se enquadrinham na palavra de Deus. Todas essas coisas saberás que o regresso do Senhor está às portas. Também vai ser de improviso. Marcos 13, 35 e 36. Marcos 13, vamos ver aqui. Marcos 13. Como acontecerá a vinda de Cristo? 13, 35 e 36. 35 e 36. Portanto, vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, e se pela manhã. E se ele vier inesperadamente, não vos encontre dormindo. O que vos digo a todos, vigiai. Será de improviso. O Senhor Jesus afirmou que o seu regresso para buscar a sua igreja poderá acontecer em 4 possíveis horas, de noite ou de madrugada. Isso indica que sua vinda pode ser a qualquer hora. Ele põe em destaque o improviso, como seu regresso é inesperado, na verdade,
A igreja vai estar esperando, mas muitos não estarão esperando, então será inesperado e iminente, ele acontecerá. E também a Bíblia diz que isso está próximo. Em Tiago 5, 7, 8 diz: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago ele vai afirmar que a vinda do Senhor está próxima e ele aponta para o fim de todos os sofrimentos da igreja. Tudo que a igreja tem passado vai encerrar, tudo que a igreja tem passado, todo o sofrimento que a igreja tem passado e que vai se multiplicar, a perseguição, a aflição e muitas coisas que vão acontecer com a igreja, acabará no momento em que Cristo vier e raptar a sua igreja da terra. O tempo será ignorado. Marcos 13, 33 diz: olhai, vigiai e orai, não sabeis quando chegará o tempo. Muito tempo depois, ou seja, em Mateus 25, 19 diz assim: muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Ou seja, não temos como ver, na verdade, o tempo que isso tudo vai acontecer. E será, na verdade, o tempo de Deus. Que 1 Timóteo 6, 14 e 15 diz assim: que guardardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Paulo advertiu Timóteo para que guardasse os mandamentos do Senhor, porque ele cria que a vinda do Senhor poderia acontecer em seus dias. No Novo Testamento, o apóstolo sempre estava admoestando os crentes a esperarem o regresso do Senhor no transcurso das suas vidas. Em Filipenses 3 e 20, em 1 Tessalonicenses 1 e 9, 10, em Tito 2 e 13 e em Hebreus 9 e 8. Apesar de não sabermos de fato se foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Nos dias atuais, a mensagem está quase esquecida. Quase não se fala mais a respeito da vinda de Cristo. E Paulo ele se preocupava em falar muito a respeito da vinda de Cristo para os cristãos daquela época estarem preparados, porque era algo que iria acontecer. Então vamos lá. Ela pode acontecer à meia-noite. Em Mateus 25 e 6 diz: mas à meia-noite ouvisse um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. À meia-noite. Pode acontecer a qualquer hora. Mateus 24, 44 diz assim: por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. A época por nós é ignorada. Mateus 24, 56 diz: virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espere, e a hora em que ele não sabe. Será dia e hora desconhecida. Mateus 25 e 13, um célebre versículo, e diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas ele vem cedo. Apocalipse 22 e 12 diz assim: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Mas ninguém sabe. Mateus 24 e 13 diz: porém, daquele dia e hora ninguém sabe. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, falou que somente o Pai sabia o dia do seu regresso. Somente Deus. Podemos afirmar que, estando à direita do Pai, ele certamente sabe quando será. No entanto, somente o Pai dará ordem ao seu retorno. Ou seja, Cristo também sabe, mas ele está esperando a ordem do Pai. Somente quando o Pai então lhe ordenar para que ele possa vir justamente buscar a sua igreja nesse tempo. Então, as duas fases da vinda de Cristo: a primeira será de uma forma em que ninguém ficará sabendo, somente a igreja, porque a igreja, assim como as crianças, os inocentes, serão tirados da terra, arrancados sem que ninguém fique sabendo. A ressurreição é um dos elementos do arrebatamento. Todos os mortos em Cristo que foram chamados
ao descanso voltarão com o Senhor Jesus e abrigar-se-ão à sepultura. Eles assumirão seus corpos ressuscitados para juntamente com os transformados encontrarem o Senhor nos ares. Então, os que já estão guardados no seio de Abraão, eles voltarão para as sepulturas e levarão os seus corpos. Então, a terra dará conta dos corpos, o mar dará conta dos corpos, todos os corpos estão ali, só que serão transformados. Eles virão, depois voltarão. A transformação dos vivos e a ressurreição dos mortos será um duplo milagre que a Bíblia chama de redenção do corpo. Romanos 8 e 23. A ressurreição dos salvos mortos será também a confirmação da primeira ressurreição anunciada por Senhor Jesus, que foi as primícias em 1 Coríntios 15 e 25. Quando ele fala assim, eis que venho breve, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, é que ele vem buscar a sua igreja para dar início ao tribunal de Cristo. E esse tribunal que nós vamos enfrentar logo quando chegarmos. Mas enfrentar no bom sentido. A grande realidade é que a igreja não será julgada para fins de condenação. A igreja será julgada para fins de coroação, onde nós receberemos segundo as nossas obras, e isso é importante você prestar bastante atenção nisso, segundo as nossas obras. Nós receberemos. As obras não salvam ninguém, mas as obras trarão a você benefícios lá no céu. Isso é importante. Então, os nomes que nós vamos ver falar a respeito disso, nós vamos ver falar a respeito dos nomes, os novos nomes que receberemos no céu. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida e nós temos um novo nome e receberemos no céu um novo nome. Isso aí a gente pode falar um pouco mais na frente. Nesse momento não é tão necessário. Então a sequência, primeiro, é os sinais. Para ter certeza que o arrebatamento realmente acontecerá, nós temos que ver e acreditar nos sinais. E esses sinais já estão acontecendo e nós estamos vendo os sinais acontecerem. Isso é a prova de que Jesus está às portas e ele voltará. Não tem como duvidar da vinda de Cristo. Ela com certeza acontecerá. Nós temos certeza que acontecerá. Primeiro, ele diz que será cedo, ele vem, certamente cedo vem. Apocalipse 22 e 20. A certeza que Jesus nos deu está em Apocalipse 22 e 20. Em Atos 1 e 10 e 11, nós vamos ver Lucas falar da sua volta, e os anjos afirmaram, quando ele diz, o que vocês estão vendo, varões galileus, o que vocês estão vendo? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia há de voltar. Vocês viram isso? A ceia do Senhor, quando fala em 1 Coríntios 11 e 26, anunciai até que ele venha. Ele virá. Primeiro, levará a sua igreja para si, em João 14, 13. Consumará a salvação dos seus, em Romanos 13, 11. Glorificará os seus, Efésios 5, 27, Romanos 8, 17. Recompensará publicamente os seus, 1 Coríntios 4 e 5. Para a igreja, Jesus virá como noivo. Para Israel, Jesus virá como o Messias, Salvador e Libertador. E para os gentios, Jesus virá como o juízo. O julgamento e a recompensa dos salvos é onde nós vamos entrar agora. Então nós vamos entrar já. Acontece o rapto, né? A igreja sumirá da terra, e quando a igreja for arrebatada, no exato momento em que a igreja for tirada da terra, que chegar no céu, acontecerá o tribunal de Cristo. A recepção chegou, entrou, e vamos seguir para o tribunal de Cristo. Tem gente querendo ceiar primeiro, mas antes de ceiar nós vamos ter que ter um julgamento, né, para ver a respeito das posições que vão acontecer. Então será o julgamento e depois a recompensa. Aí depois haverá as bodas do Cordeiro. Tá? É um casamento, irmãos. Nós temos algumas coisas acontecendo até que o casamento realmente aconteça. E isso durará 7 anos.
Durante o tempo em que a igreja estará no céu, aqui na terra estará acontecendo muitas coisas horríveis. Será a tribulação e a grande tribulação. 7 anos dividido ao meio. 3 anos e meio da tribulação e 3 anos e meio da grande tribulação. São momentos em que a gente não vai estar na terra para viver, mas muitos estarão aqui. E o negócio vai ficar muito difícil para quem ficou. Por isso nós temos que ter bastante cuidado com tudo que nós estamos vivendo ou passando, para nós não ficarmos aqui. Tudo bem? A respeito do arrebatamento, essa é a parte do arrebatamento, antes e o arrebatamento. A respeito do arrebatamento é fácil, é simples, é pequeno, é fácil. Os sinais vêm, os sinais acontecem de muito tempo, quer dizer, e momentaneamente acontece o arrebatamento. O rápido acontece, rapidinho a igreja some. Aí o que vai acontecer? Depois do arrebatamento é a nossa próxima lição, que é o que vai acontecer com a igreja que está no céu e com os homens que ficaram na terra. Ok? O arrebatamento é simples, acontecerá num piscar de olhos, a igreja será levada e nunca mais. Aqueles que subiram, os que morreram em Cristo e os que subiram, pois estavam vivos e foram transformados, nunca mais haverá para eles sofrimento algum. Mas para quem ficou, triste fim. Triste fim. Deus abençoe nossa segunda aula. Veremos com a próxima, terceira aula, falando sobre o que acontece com a igreja após o arrebatamento e o que acontece com o povo que ficou aqui na terra depois do arrebatamento. Grande abraço, Deus abençoe vocês.